Senhoras e senhores vereadores, quero dar meu bom dia e também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu ocupo esse espaço hoje do Grande Expediente para falar do desvio Risso. Por que desvio Risso? Eu queria aqui apresentar isso para a comunidade caxiense. Alguns conhecem, claro, mas não conhecem toda a história do Risso. E eu quero contar a história para que a gente tome consciência de quão importante esse bairro é para Caxias do Sul. Então, nós fizemos aqui um pequeno apanhado de alguns fatos mais importantes, né, para mostrar para os senhores e as senhoras. Então, nós temos aí na tela o Risso, em 1930, quando funcionou o frigorífico Irmãos Risso. A partir daí, o Risso começou a se desenvolver economicamente. Em 1938, com a chegada do trem, explodiu, né? Porque aí poderiam enviar os embutidos, as carnes, toda a produção através do trem. Nós temos aqui umas fotos da década de 1960, o início da distribuição dos produtos da Risso, setor de cozimentos de produtos em autoclaves. A empresa Risso, ela produzia desde embutidos, carne de porco, salsicha, né? E também abacaxi enlatado, pêssego enlatados. E dificilmente um morador do Risso não trabalhou nessa empresa. Dificilmente. Nós tivemos também uma outra grande empresa, e aqui com muito orgulho quero dizer que um dos proprietários era um tio, né, o seu Hélio Frisso. E o terreno ali onde foi construída a Inavical era do meu sogro. A Inavical abatia frangos, né? Não sei se vocês lembram, se conheceram. E na década de 80, quem comprou a Inavical foi a Frangosul. Depois, em 2000, a Marfrig e a Seara. Na década de 80, já foi falado que era Frangosul. E hoje é a JBS. Hoje, ali não, ela começou com a matança de frangos e hoje ela só é especializada em peru. Ali só tem peru. E exportam para todo o país, né? Nós tivemos também a grata satisfação de ter naquele bairro a Enxuta, uma empresa de grande porte que também deu emprego a muitos moradores. A Enxuta, ela tinha como carro-chefe as secadoras de roupa, aquelas que se botavam na parede, né? E tinha a Associação Atlética Enxuta. Eu acho que quem é mais aqui dedicado ao esporte deve lembrar dos campeonatos da Enxuta, eu acho que com Garibaldi, né? Eram times que ficavam sempre aí nas cabeças, né? E aqui nós temos uma pequena parte ali do Risso, como era em 1988. Vocês podem observar que a maioria são lotes. Poucas casas, pouquíssimas casas aí. Aqui em 2002 já se observa um número maior de residências. Em 2018, dificilmente se acha um terreno. É tudo já edificado. Eu quero mostrar para vocês aqui um dos acessos principais do Risso. Para quem talvez não está se encontrando, aquela esquina é onde tem a Esmeralda, o Mercado Esmeralda. Então, ali Alexandre Risso, que vem para cá, né, vem para o centro,
A Vitória e o Lago, ali, faz entroncamento com o Alexandre, e do lado, ali dos trilhos para lá, que é a Cristiano Ramos de Oliveira. São as principais entradas do Risso. Talvez vocês estejam estranhando o pouco movimento, por quê? Porque foi feito sábado passado, num horário que não tem movimento, né, de manhã. Aqui, em 2020, não é 2020, eu quero dizer que não é 2020. Eu quero dizer que foi muito antes, lá por 2009, nós tivemos as edificações dos prédios populares. Eu era presidente de bairro na época. Então, aqui é um complexo. Nós temos vários complexos no Risso. Quando se coloca toda essa população dentro de um bairro, é preciso se planejar toda uma infraestrutura. O Desvio Risso, por ser um bairro talvez mais afastado do centro, ele não teve essa preocupação de nenhum governador até hoje. Desde que eu me conheço por gente que mora lá, não teve um que teve uma preocupação como deveria ter para essa região. E por isso que nós estamos sofrendo. Uma região que hoje se trabalha em torno de 100 mil habitantes. Nós temos aí 70 mil, mas são dados já ultrapassados. Nós temos aqui cidades gaúchas que têm uma população menor que o Desvio Risso. Santa Rosa, Farroupilha, Alegrete, Venâncio Aires, Campo Bom, Vacaria, Camaquã, Montenegro, Carazinho, São Gabriel, entre outras. O bairro, a região do Desvio Risso é uma cidade. A gente até brinca, quando foi para Lavã, nós dizíamos, agora Desvio Risso York, né? Desvio Risso York, né? Que era uma Nova York ali, porque não é possível tanto habitante numa região. O que nós temos aqui? Nós temos, em média, 60, um pouquinho mais, acho, de loteamentos da região administrativa. Nós temos 132 mil atendimentos na UBS ao ano. Isso em 2 UBSs, tá? Nós temos a UBS do Desvio Risso e a UBS do Planalto Rio Branco. Nós temos mais de 600 pedidos ao ano de alocaxias, que são feitos diretamente pelos moradores para a subprefeitura. Uma subprefeitura que trabalha com, vamos dizer, meia dúzia de servidores, onde cidades menores do que o Risso têm toda uma estrutura, né, de secretaria de obras. O nosso transporte público, para que vocês tenham uma ideia, são 390 mil pessoas ao mês que utilizam o transporte público. E aqui eu quero dizer que é por isso que aquela comunidade tanto pede os azuizinhos. Tanto pede para que tenha um suporte maior. Os ônibus estão sempre lotados, né? E é uma grande dificuldade. Volta um pouquinho que eu vou falar das linhas. Nós temos algumas linhas. Desvio Risso, Jardim da Lagoa, Santa Teresa, Parque das Rosas, aí tem 1 e 2, Cidade Nova, Veneza, Planalto Rio Branco, São Francisco. Aqui não tem Jardim do Shopping, aqui não tem Vila Romana. Eu vou pedir uma declaração de líder, então. Em seguida, então, a vereadora segue em declaração de líder a bancada do MDB. Pois é, né? Vamos falar da educação. A educação, que é uma das nossas bandeiras, nós temos no Desvio Risso 6 escolas municipais.
nós temos 17 escolas particulares. Isso. E aqui eu quero dizer o seguinte, gente. Não é agora, isso é anos. Eu não quero que entenda que eu estou fazendo uma crítica ao governo Adiló. Eu repito, desde que eu tinha 18 anos, nós estamos informando ao Poder Executivo das dificuldades que o desvio riso tem. Tanto na escola, que vocês estão vendo, tanto no transporte, na saúde, no lazer, vocês vão ver. Nós já estamos há 1 ano e meio do governo Adiló. E até agora eles não encontraram terreno para novas escolas. Há promessa que será feita novas escolas, mas nós estamos há 1 ano e meio sem ter o lugar definido. Isso me deixa preocupada. Se possível, uma parte, vereador. Depois, pode ser, vereador. Então, no ensino fundamental e médio, nós temos 11 escolas municipais. E nós temos 2 escolas estaduais, que é o Alexandre Zátera, que está caindo aos pedaços, e a Ivone Triquês, dos Reis. E nós temos 2 escolas particulares, que aqui nós temos a Caminho do Saber e a Impulso, que é junto, né? Ensino fundamental e médio, e a escola CNC de Santo Antônio, né? Na Forqueta. A região do Risso, esses dados que nos deram foi a Receita Municipal de Caxias. Até julho de 2022, CNPJs ativos, 4.141 CNPJs. Nós temos também uma fração do Corpo de Bombeiros, que foi conquistada pela comunidade, eu já falei aqui, através de gincana, através de alguns deputados e através da grande ajuda de todas aquelas empresas que ali estão instaladas. Então, já falei que temos 2 UBSs, a infraestrutura é uma subprefeitura que, infelizmente, no governo passado, até a patrola levaram embora de lá, né? Então, está sem condições de atender. Eu lembro que, quando eu era subprefeita, eu fiz um cálculo pela população do Desvio Risso e a população de outras subprefeituras, o Risso precisaria ter 600 e poucos servidores. Então, mais do que a Secretaria de Obras tem hoje, para ver a dificuldade que é de poder fazer obras lá. Nós temos um CRAS, né, que fica lá no céu, no Cidade Nova. O esporte e lazer, nós temos academia ao ar livre, nós temos 4. Nós temos 3 parques, que é no Desvio Risso, na Cidade Nova, que inclui a Lagoa. E aqui, eu quero dizer para os senhores, que essa vereadora nunca deixou de fazer solicitações de nem um segmento. Inclusive, do esporte e lazer, nós apresentamos dossiês para os prefeitos, né, de cada um, falando das dificuldades e dando as sugestões. Porque a gente pensa também não só reclamar, mas sim contribuir para que as melhorias possam acontecer. Aqui nós temos o Parque da Lagoa, que vocês conhecem. Então, a grande dificuldade aqui é segurança. Infelizmente, nós temos o Corpo de Bombeiros, que, no meu entendimento, o que eu falo como Gladys, serve para muito pouca coisa, né? Porque eles poderiam caminhar, olhar, educar os jovens, as pessoas a não jogarem lixo, as pessoas a não fumarem drogas, mas não é parte do trabalho deles. Foi isso que o comandante me disse. Mas pegar o caminhão público e comprar comida é trabalho deles. Agora eu vou falar da mobilidade urbana, que aqui eu quero falar sobre o novo acesso do Desvio Risso. Não sei se vai dar tempo. Aí é para vocês verem o panorama de algumas ligações que a gente teria para melhorar, para revitalizar, para que aquela comunidade não tivesse o sufoco que está passando
com a mobilidade pública. Nós temos esse aqui, o acesso principal, que vocês acho que devem conhecer. Então, aqui é a RS, em frente ao estoque, a van, temos a sinaleira, aqui é onde tem a Anhanguera ali, e nós temos uma escola municipal com 807 alunos. Nós não temos ali uma estrutura viária, uma sinalização que dê segurança aos alunos, né? É muito perigoso. Não que a gente não tenha feito pedido, a gente faz o pedido. Mas, como vereador, eu quero dizer para vocês que eu me sinto envergonhada do meu bairro estar do jeito que está. Eu lembro uma vez, vereador Rafael, que não tinha sinaleira no Risso, lá em 2013, quando eu era subprefeita, e numa reunião lá no Clube de Mães, o senhor disse que parecia o caminho das Índias. Por quê? Porque ninguém se entendia, eram 4 vias, né? Nós colocamos sinaleiras, foi um momento paliativo, né? A gente ouviu até muitas reclamações, porque o trânsito ficou mais lento, mas evitou acidentes. Então, acredito que com esta obra, que deverá acontecer, a gente não tem assinatura do empréstimo, a gente tem só os 4 milhões, ainda eu sou que nem Santo Tomé, enquanto eu não tiver tudo acertado, eu não vou divulgar para os moradores, né? Porque a gente sabe que cria uma expectativa muito grande, já criou. E aqui também eu quero aproveitar para pedir para os moradores depois, querem obras, mas não querem transtorno. Nós vamos ter um transtorno aí de 2 anos de obras. É preciso que eles já comecem a assimilar isso. Não existe varinha mágica que vai se fazer uma obra e não vai ter transtorno, né? Então, olhem a situação. Aqui nós temos um outro acesso secundário, que é na RS, ele entra ali na rua João Laim. Vamos acelerar um pouquinho, né? Olha como é que é a entrada. Como é que você pode entrar, saindo de uma RS, e entrar numa via secundária com todos esses buracos? Tu tem que estar numa velocidade maior, porque vem carro de todos os lados. Nós temos a escola, a professora Ivone, que tem ali 50 a 60 metros para ser pavimentada, e a gente não consegue pavimentação. Por quê? Porque tem que fazer drenagem, não é só os metros de pavimentação. Então, é uma série de problemas que não são resolvidos. No verão é pó e no inverno é barro. Nós temos aqui a vereadora Otto Schaefer, né, que também é uma outra, que daí, uma outra via para sair da sinaleira, entra na RS ali no acesso principal e desce na frente da editora São Miguel. Aqui também a gente não entende esse trânsito, a gente não consegue entender. É muito atrapalhado. Aqui vai, ó, aqui embaixo, ali tem um cemitério. Aqui tem uma sinalização que vai para a Rua das Rosas, outra sinalização que vai para Domingos Bianco, outra sinalização que dá continuidade a Cristiano Ramos de Oliveira. É o caos. É o caos. Isso está um caos. Aqui é que vai para a continuação da RS, da Cristiano, que vai na RS, que é outra entrada. Eu confesso para vocês que quando eu chego ali, eu chego a tremer. Por quê? Se tu está vindo lá de Farroupilha, ou de Forqueta, ou de alguma empresa que tem aí, tu tem que entrar logo, né? Porque os carros vêm a 1000 de lá, eles não vêm a 80, a 60, que é o limite. E aí tu te depara com pessoas ali na via, porque não tem acostamento, lixo, né? Quando eu era subprefeita, nós tiramos 86 caminhões de lixo aí. E continua. Eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas enfim. Eu quero dizer para vocês assim, pessoal, que o Risso precisa de uma atenção maior. Eu ontem fiquei muito triste, eu fui chamada lá na estrada aqui dos Romeiros. E quando cheguei lá, só para encerrar, presidente, quando eu cheguei lá, eu vi o Samai fazendo uma obra. Poxa vida, arrancando
a pavimentação asfáltica para implantar a rede de água. Por que é que não pensaram antes? Isso aí é dinheiro público botado no lixo. É preciso planejamento. Depois não tem dinheiro para tapar os buracos. Não tem dinheiro para a escola. Então, se dizem que o SAMAI é o primo rico, o SAMAI que recebe para a rede de esgoto, e quem faz é obras. Quem tem que receber isso é obras. E o vereador aqui diz que tem um projeto para isso. Obras não pode fazer, pavimentar uma rua sem antes colocar toda a infraestrutura. Que é o que nós fomos ver outro dia, eu e meu assessor aqui na prefeitura, se nesse novo projeto tinha toda a rede de drenagem da rua. Desculpa, senhora presidente, mas vamos emancipar o riso. Obrigada. Obrigada.